Oi, pastor Jorge Mariano aqui da Igreja Quarto Solo de Itaipuaçu, e eu vim trazer hoje para vocês um pensamento, algo que eu venho analisando já há algum tempo, e eu estava lendo um livro e isso trouxe um despertamento para a minha vida, para trazer para a tua vida hoje. Esse pensamento, essa palavra, ela vem falar de fé, a respeito da fé, a respeito do que nos move, o que move a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente pode transferir essa fé por ouvir outras coisas, para ouvir outras vozes. E eu vou estar trazendo, hoje vou trazer para deixar para vocês, pelo menos 3 capítulos, 3 versículos na palavra de Deus, 3 pontos na palavra de Deus que falam exatamente sobre essa questão da fé. E eu quero começar com você a partir de 1 Coríntios 14, que fala a respeito das vozes. E eu vou ler aqui para vocês. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Então, Paulo já vinha advertindo a respeito das várias vozes que a gente tem, que existe no mundo, as várias vozes que estão ao nosso redor, as várias palavras que vieram até nós. Então, realmente a fé vem pelo ouvir. Mas o que você está ouvindo? Quais são as palavras que você está ouvindo? Tem pessoas que cresceram ouvindo que você não vai conseguir, que você não vai chegar a nada, que você não vai ser ninguém, que você é um fracassado, que você não vai vencer, que você não é capaz. E aí as pessoas pegam e baseiam a sua fé, a sua crença nessas vozes, nessas palavras. E esquecem de que a fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus vai fazer com que eu venha vivenciar aquilo que Deus preparou para a minha vida e para a sua. Então, eu conheço pessoas, existem N pessoas que têm conselhos, se aconselham com várias outras pessoas que procuram ouvir todo tipo de voz, até mesmo a voz da circunstância olha para a situação ao qual se encontra e toma aquilo ali como uma verdade plena e absoluta. Quando na verdade a palavra de Deus diz que essa fé que eu tenho, essa certeza de algo que eu não estou vendo, mas que em Deus ela se torna uma verdade palpável, se torna algo absoluto na minha vida, mas ela nunca vai acontecer quando eu pauto a minha fé nas vozes do mundo, quando eu dou ouvido ao que o mundo diz. Quantas pessoas, quantas mulheres, quantos homens, quantas pessoas deixaram de ter os seus casamentos restituídos simplesmente porque deram ouvido a outras vozes, não tiveram a paciência para aguardar o agir de Deus, deram ouvido a outras vozes do mundo, com outros tipos de conselho, e por aí foram tomando outras decisões por ouvir outras vozes sem ser a voz de Deus, e por aí e não conseguiram, não venceram, não tiveram êxito, não viram a glória, não vivenciaram o milagre de Deus, porque deram ouvido a outras vozes, deram ouvido às circunstâncias. E aí eu quero trazer também a respeito disso, em Lucas 5, quando Pedro sai para pescar e não pesca nada, foi para o trabalho que ele estava acostumado, algo que ele já sabia viver. Ele necessitava do resultado daquela pesca para se sustentar, para sustentar a sua família, mas a Bíblia mostra para a gente, diz para a gente que no primeiro momento, quando eles retornam, porque não pegaram nada, quando ele retorna, porque não pescou nada, as redes sujas, vazias de peixes, né?
quando ele retorna, ele é confrontado ali pelo Senhor, o Senhor falando para ele, olha, volta lá e lança a rede novamente. Nesse momento, no primeiro momento que Pedro fala, ele fala o seguinte, eu já fui, mas não peguei nada, não tinha nada lá. Ele se deixou levar, ele se permitiu viver com a primeira experiência negativa que ele teve. A primeira experiência negativa que ele teve, ele simplesmente naquele momento, por não pegar nada, por não pescar nada, ele abraça essa visão do fracasso, ele abraça essa visão de não conquistar nada, e agora ele vive uma situação de voltar, de retroceder, de não tentar novamente, de não buscar por isso novamente, e frustrado, ele volta frustrado. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele entende, ele ouve de Jesus o seguinte, olha, volta lá, tenta novamente. Até então, a fé de Pedro estava simplesmente no seu entendimento, no seu conhecimento de pesca. Ele entendia, era o mesmo mar, era o mesmo barco, era a mesma rede, era a mesma situação. Ele já sabia os locais onde a pesca era boa, ele já sabia o tipo de peixe, ele já sabia de tudo. Mas ele vai em cima de tudo que ele conhece, ele coloca a sua fé naquele momento em tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele sabe, e esquece o que Deus poderia fazer. Então, quando ele retorna, Jesus vira para ele e fala assim, olha, volta lá, joga a rede novamente. Então, ele vai com a palavra contra Jesus, dizendo, olha, eu já fiz o que tinha que fazer, mas não deu em nada. Mas num segundo momento, no momento de lucidez, ele fala assim, ó, mas porque tu mandas, nós vamos fazer novamente. Então, eu anotei aqui, como vocês podem ter fé em Deus, a verdadeira fé bíblica, se buscam opinião ou ponto de vista dos homens e não de Deus. Então, João 5,44, vou abrir para a gente ler aqui, diz o seguinte, olha, como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, essa busca aqui por essa honra, por essa glória, é o que ele está, na tradução quer dizer opinião, experiências de outros. Então, toda vez que você tem um problema no teu casamento, você sendo servo de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você tem uma guerra dentro do teu casamento, e você vai buscar a opinião de pessoas, de outros homens, de homem ou de qualquer outro tipo de pessoa, pior ainda, quando isso é fora de pegar a opinião de alguém que não professa a mesma fé que você tira a tua fé, o foco da tua fé em Deus e coloca a tua fé na experiência que alguém teve. E você vai ouvir de repente em relação ao teu casamento, olha, deixa pra lá, parte pra outra. Você é novo, você é nova, você é inteligente, fulano não presta, isso não vai acontecer, e teus filhos vão se acostumar, eles vão aprender, ninguém morre, pai. Eles vão ouvir esse tipo de situação, porque você tirou o foco da tua fé em Deus e colocou a tua fé na experiência que alguém teve. E essas vozes, elas vão sempre se perpetuar, porque a todo momento em que eu não tiver o meu ouvido aguçado, pronto, sensível, para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E isso vai se agravar muito mais por eu não ter conhecimento da palavra de Deus. Por eu não saber o que Deus tem para a minha vida. Por você não saber o que está embutido nessa palavra, nessas promessas coletivas, nessas promessas individuais, no que Deus tem preparado para a igreja, do que Deus vai fazer pela igreja. Então, toda vez que eu coloco, não se trata de fé por fé, não se trata de determinismo,
Se trata de você ter uma fé pautada em Deus, pautada no que a palavra de Deus diz a seu respeito e a meu respeito. Então tenha muito cuidado com que as vozes do mundo sussurram no seu ouvido. Tenha cuidado com que os conselhos mundanos, o poder do que os conselhos mundanos têm sobre nossas vidas. Nós somos servos de Deus, somos cristãos e temos princípios bíblicos que nós devemos viver todos os dias. É uma palavra prática para a minha vida e para a sua. Cuidado com as vozes do mundo. Preste atenção no que está ao seu redor. Leia a palavra de Deus. Ore ao Senhor. Ele vai entrar com uma resposta para você. A sua fé tem que estar em Deus. A sua fé tem que estar em Jesus Cristo e naquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Eu sou o pastor Jorge Mariano, da Igreja Quarto Solo. E mando um abraço para você e te vejo na próxima.